Muito bom dia para você, 11 horas em ponto em Belo Horizonte, começando por aqui o Minas em Ação, na tela da Rede Minas. Olha só essas imagens! São imagens exclusivas, pois é, 5 suspeitos foram presos numa grande operação aqui em BH. Olha só, um dos suspeitos era considerado a peça-chave no tráfico da Baixada, pois é, uma localidade ali perto da Pedreira. Ele era monitorado há quase um mês pelo Serviço de Inteligência e estava o quê? Foragido da justiça, estava correndo. Pois é, mas não correu muito não, porque a captura foi feita pelo GEPAR 4 com apoio da DINT. Olha só essa quantidade de drogas, é isso que Minas gosta. Pois é, e é isso que você vê aqui no Minas em Ação, polícia agindo rapidamente, colocando atrás das grades esses bandidos perigosos. Achou que ia correr da polícia aqui em Minas Gerais. Que bonito, que bonito. E você vai ver isso, ó, daqui a pouquinho. Aí, ó, a polícia em cima. A polícia lá, dando bote. Muito bom dia para você. 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Eu sou Pedro Oliveira, chegando por aqui com seu Minas em Ação, trazendo tudo sobre a segurança pública em nosso estado. Segunda-feira chegou e o meu desejo a você e a sua família é uma semana super abençoada. O que não deu certo na semana anterior, vai com fé, vai com força, que vai dar certo agora. Aquele projeto que você tinha que não desengavetou, vai desengavetar agora. Pois é, aquela ação na justiça que não tinha saído, vai sair para você agora. Aquele parente que estava doente no hospital, estava passando mal, estava enfermo, não vai estar mais. Vai sair essa semana em nome de Jesus, viu? Uma semana super produtiva e super abençoada para você, em nome de Jesus. E a gente vira porque tem destaque no programa de hoje, do leste de Minas, Júlia Matos. E aqui em Governador Valadares teve um salvamento daqueles, viu? Uma jovem de 19 anos estava desaparecida desde a manhã de ontem e foi encontrada desacordada no final de uma trilha aqui da cidade. O SAMU foi acionado e o Corpo de Bombeiros atuou na socorrência. Um trabalho, viu? Pois é, Júlia. E eu vou te contar que teve um duro golpe na criminalidade feminina aqui em BH. Maicon Stallone. Exatamente, Pedro. Um grande prejuízo para o tráfico de drogas. Sandra Lúcia Teixeira, de 43 anos, e Stephanie Castelo Branco, de 19, foram presas neste terminal rodoviário de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, pelo Grupo Tático Rodoviário. As duas são suspeitas de transportar drogas em malas de viagem. Segundo o boletim de ocorrência, elas teriam buscado os entorpecentes em Foz do Iguaçu, no Paraná, e levariam as malas para o bairro Cidade de Deus, em Fortaleza, no Ceará. Tudo isso e muito mais agora no seu Minas em Ação. Muito bom dia para você. Uma madrugada de tragédia na região noroeste aqui da capital. Um motociclista morreu após um grave acidente na Avenida Abílio Machado. E a cena foi ainda mais chocante quando um dos policiais que atendia essa ocorrência descobriu que a vítima, infelizmente, era o seu próprio familiar. Maicon Stallone. A madrugada desta segunda-feira começou com um grave acidente envolvendo uma motocicleta na região noroeste de Belo Horizonte. Parte da Avenida Abílio Machado precisou ser interditada para os trabalhos da perícia. O trecho onde tudo aconteceu já é conhecido pelos altos índices de acidentes. A sinalização está comprometida, a placa de pare está pichada, o que dificulta a visibilidade para os motoristas. No chão, uma calota de veículo reforça que colisões são frequentes no local. O motociclista descia esta rua, no bairro Dom Bosco, quando perdeu o controle da direção. Ele invadiu o canteiro central e foi arremessado violentamente contra a Avenida Abílio Machado. O impacto foi fatal. Ele morreu na hora. O barulho da batida foi tão forte que acordou alguns moradores. João Gonçalves, que mora em frente ao local do acidente, contou que os socorristas do SAMU tentaram reanimar a vítima, mas infelizmente não conseguiram. Eu fico aqui em cima na beira da avenida, eu estava deitado e eu vi o barulhão. Quando eu saí cá fora, olhei e eu vi já ele já caído no chão e a moto do lado caiu.
que com uns 10 minutos tentando reanimar ele e não conseguiu mais. Isso aqui é constante. Não é esse aqui, não é só esse primeiro. Esse aqui já vai para 3 motoqueiros mortos nesse mesmo local aqui. Fora os carros que já voou aqui, que eu nem sei te falar quantos carros que já é, que eu já perdi a contagem. Durante o atendimento, um dos policiais militares que atuava na ocorrência viveu uma cena comovente. A vítima era seu próprio familiar. Luiz Fernando Rosa de Abreu, de 37 anos, estava voltando para casa quando sofreu o acidente. A descoberta deixou o policial em estado de choque e tornou a tragédia ainda mais dolorosa. A Polícia Civil realizou a perícia, registrando imagens e recolhendo informações que vão ajudar a esclarecer as causas do acidente. Mas um ato de desrespeito chocou quem estava no local. O frentista de um posto de combustíveis flagrou um morador em situação de rua. Ele se aproximou do corpo e furtou o celular da vítima, retirando o aparelho do bolso da calça, enquanto o motociclista já estava sem vida. A Polícia Militar realizou buscas na tentativa de localizar o suspeito e recuperar o celular. O corpo de Luiz Fernando foi levado a um instituto médico legal. Pois é, mas que momento triste para esse policial que por vezes, né, sai de casa, né, para trabalhar, para poder combater a criminalidade e não se espera. A gente não espera por uma situação dessa. Imagina só você em um momento do seu trabalho, acompanhando aquela ocorrência, aquela diligência e de repente se identifica ali com um parente. É aí que a gente vê a fragilidade do ser humano, né? A gente vê o emocional por trás de toda uma operação. A gente esquece, às vezes, que a polícia tem família, que a polícia tem filhos, que o policial que está ali, o agente, ele tem uma esposa, ele tem um primo, ele tem um tio. São seres humanos, são heróis, mas são seres humanos como também nós somos. Então ficam os nossos sentimentos a esse policial aí e a família dele. Que Deus console o coração. E a polícia já está com as mãos em 2 suspeitos de roubarem um posto de combustível. As imagens das câmeras de segurança registram e mostram pra gente o momento em que os criminosos armados rendem um frentista e assaltam um posto de combustível no interior aqui do estado. Tudo foi muito rápido, olha só, e muito violento. A moto chega, olha lá, o comparsa e também o motociclista ali, o sem vergonha safado, já vai ali com a arma em punho, ameaçando o frentista, colocando medo em geral. Pois é, e esse crime aconteceu na cidade de Bom Despacho, na região centro-oeste de Minas Gerais. Rendeu o frentista enquanto ele estava trabalhando. Até um cliente que estava abastecendo também foi rendido. E esse posto fica às margens da BR-262, em um dos pontos de maior movimento da cidade. Bandido não tem medo de nada. Sem receio qualquer, já chega ali, bota a mão na arma, vai ameaçando geral, querendo dinheiro, vai botando pressão. Olha lá, o frentista tentou correr, mas ele já cercou o frentista, o outro conseguiu pegar. Olha lá, e depois do crime, eles acabam fugindo do local. Nas imagens é possível ver os 2 homens descendo de uma moto e se aproximando do frentista, que foi rendido com uma arma, olha só, sob a mira de um revólver. Enquanto um dos bandidos faz ameaças, o outro vai direto para o caixa e pega toda a grana. Depois do assalto, a dupla foge em alta velocidade. A polícia militar foi acionada, o carro e a moto usados no crime tinham placa de outras cidades. Os 2 veículos tinham as placas de outras cidades. Pois é, adivinhe só, a polícia já identificou os autores e já está na captura. Correu, é aquilo que eu falo, não adianta. Você pode correr, corre em outro estado, vai correr no Rio de Janeiro, corre em São Paulo, vai correr lá no Paraná. Mas aqui você vai correr, mas é por pouco tempo. Você corre aqui, mas vai ser preso. Porque a polícia de Minas é uma polícia ativa. Aqui tem policiamento, aqui tem segurança pública de qualidade. Não são 60 e tantos, não, são 250 anos de boa prestação ao serviço público, ao mineiro. Tá vendo? Essas imagens mostram que o seguinte, que em outros estados, outros municípios, outras capitais, o crime até pode compensar. Mas aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais,
criminosos não têm vez. Eles já vão estar daqui a pouco atrás das grades. E 3 pessoas foram presas e um verdadeiro arsenal de drogas foi apreendido durante uma operação lá no norte de Minas. A ação foi em Padre Carvalho e contou até com um cão farejador e o apoio da Roca e armamento pesado. A Operação Cerberus revelou um esquema de tráfico com cocaína, com crack, maconha, até sementes e uma arma calibre 9mm. A Polícia Militar de Minas Gerais, na cidade de Padre Carvalho e Rubelita, realizou a Operação Cerberus, com a finalidade de combater o tráfico de drogas na região. Durante a operação, 3 pessoas foram conduzidas à delegacia pelo crime de tráfico de drogas. Durante a operação, contamos com o apoio da equipe Roca, especializada com o cão Zeus, que auxiliou nas buscas para localizar drogas. Durante as apreensões, foram apreendidas diversas drogas, como cocaína, crack, maconha, semente de maconha, entre outras, e diversas armas de fogo, entre elas uma calibre 9mm. A Polícia Militar segue constantemente combatendo o tráfico de drogas na região. Qualquer denúncia, diz que 181. Pois é, olha pra você ver, polícia em ação é bandido em cana. É assim que o Brasil gosta, é assim que Minas faz. E um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas em Paracatu, no noroeste de Minas. A ação da Polícia Militar aconteceu depois de uma denúncia anônima. O suspeito, de 28 anos, novo, nem chegou aos 30, foi abordado em frente à casa onde morava, no bairro Paracatuzinho. E com ele, os policiais encontraram maconha, haxixe, cocaína, balança de precisão, papel filme e mais de R$1.000 em dinheiro vivo. E olha só, a gente já recebe por aqui, eu não tô aguentando hoje. Eu vou receber o Matos mais uma vez, nosso coronel, nosso especialista em segurança, porque eu sei que você está ansioso. O Matos está com a linguinha coçando, com vontade de comentar primeiro sobre a prisão daquele suspeito ali, dos 2 suspeitos de envolvimento nesse assalto, nesse roubo àquele posto de combustível, né? Tem dica pra gente sobre isso? Sim, um bom dia a todos, primeiramente, né? A gente vê nas imagens do assalto, né? É um roubo à mão armada, popularmente conhecido como assalto do posto de gasolina, onde 2 ocupantes numa moto chegam, fazem a abordagem de capacete. Então vai aí uma dica, né? Você, cidadão, quando está vendo ali 2 pessoas numa moto, principalmente homens, não é que a gente quer colocar nenhum estereótipo nas pessoas, mas em determinados locais, quando chega, já é propenso para acontecer algo, né? Então, denota ali uma suspeição, né? A gente vê ali nitidamente nas imagens, né? Os 2 não tiram o capacete, descem da moto. Para não ser identificados. Para não ser identificados pelas câmeras. Só que aqui não, aqui em Minas Gerais não. Ah, meu filho, aqui não, 250 anos? Não é? E sobre essa ação da polícia, depois dessa denúncia anônima? Ô Matos, qual que é a importância da população fazer esse tipo de denúncias anônimas, naquele canal 181, aquele telefone que você pega ali, ó, coloca aqui e não vai ser identificado? Sim, é muito importante que a população ela tenha esse esclarecimento, esse entendimento de que segurança pública, né, conta com a participação de todos. Não é só responsabilidade dos órgãos de segurança pública, dos profissionais que atuam. E a população ela pode ajudar, sim, denunciando. A gente viu naquele caso ali da apreensão das drogas, né, da atuação das rondas ostensivas com cães, o policial militar falando, né, dessa questão do 181, que a população ela pode participar e não é identificada. Eu tô vendo que o Matos está ficando com raiva. O Matos está bravo. Vamos ver a reportagem então, solta aí. Ah, foi? Então, pera aí, a reportagem já tá ficando pronta. Vamos pro outro aqui. 5 suspeitos o programa foram... tá acelerado pegando hoje, fogo, pegando fogo. 5 suspeitos foram presos numa grande operação. Olha só, esse suspeito, Matos, era considerado a peça-chave no tráfico de drogas lá da Baixada. Ele era monitorado há cerca de 1 mês pelo Serviço de Inteligência da Polícia
e estava o quê? Foragido da justiça. A captura foi feita pelo GEPAR 4 com apoio da DINT. Nessa mesma operação, Matos, o GEPAR 7 prendeu outros 4 homens que eram suspeitos de envolvimento na guerra entre as quadrilhas da Baixada e também do Del Rey. Eles estavam como? Estavam escondidinhos em uma casa de dolagem, ou seja, naquele local que é usado para separar e para poder embalar as drogas que vão ser comercializadas na biqueira. E isso a gente vê aí, ó, um verdadeiro arsenal. E eles foram pegos como? Com a boca na botija, literalmente, Matos. A polícia apreendeu munições de diversos calibres, um revólver .38 e ao menos 1 quilo de cocaína. E um vasto material do tráfico também foi encontrado. Entre eles, radiocomunicadores e balanças de precisão. Segundo a polícia, 2 desses presos eram gerentes do tráfico de drogas e de confiança da facção criminosa que tentava atuar naquela região. Menino, você acredita num trem desse? Olha só. A PM está aí nas ruas, é para isso, né? E é interessante a gente falar, né, porque você utilizou aqui uma terminologia sobre um serviço da Polícia Militar, que é o GEPAR. O GEPAR é um grupamento especializado que ele atua em áreas de conflito, em áreas de risco, né, com uma atuação preventiva e com mobilização social. Então, o policial especializado, ele trabalha dentro de uma área conflagrada, ele tem um território para poder operar e lá ele faz a aproximação com a comunidade, desenvolve as suas atividades ali no cotidiano daquela comunidade. Eu vou te interromper, Matos, que eu quero que coloquem de novo essas imagens. A gente tem as imagens do momento exato dessa apreensão e a gente conversa também com o Tenente Siqueira. Ô, Tenente Siqueira, muito bom dia. O Tenente Siqueira participou, ele foi responsável por essa ação e vai contar pra gente tintim por tintim. Tenente, muito bom dia. Bem-vindo a Minas em Ação. Primeiro, como que a polícia conseguiu chegar até esses bandidos, menino? Bom dia. Muito bom dia a todos aí. Nós, há algum tempo, vem monitorando esse conflito que está tendo ali na região da Del Rey. É uma organização criminosa ali, atuante dentro do aglomerado da Serra, né? Uma das organizações criminosas. Então nós aí do GEPAR tem monitorado esse conflito entre a Del Rey e a Chácara. E nesse dia nós recebemos informações de que indivíduos estariam realizando a dolagem de droga, a dolagem para o final de semana, os indivíduos da parte da Chácara. Segundo as informações, os indivíduos estariam armados, realizando aí essa dolagem. Nós, então, através do tirocínio policial, do conhecimento do terreno, conseguimos incursionar pelos becos que dão acesso ao local e conseguimos surpreender esses indivíduos já na dolagem de drogas ali, sendo que um deles estava realizando a segurança dos autores aí. Conseguimos prendê-los todos em flagrante delito. Após diligências, conseguimos localizar aí mais drogas, munições, inclusive munição aí de 5,56, né? Munição aí de fuzil, uma munição aí de alto calibre, né? Armamento pesado, né? Imenso. Isso, armamento pesado, armamento de uso restrito aí, armamento aí bastante potencial aí lesivo. Tenente, eu fiquei sabendo que quando a polícia chegou, foi traficante gritando e pulando pra tudo que é lado, é verdade? Nós conseguimos aí, os indivíduos tentaram evadir, nós incursionamos aí, conseguimos aí persegui-los e logramos eles na captura desses 4 indivíduos aí, 2 deles aí diretamente envolvidos na gerência da chácara, diretamente envolvidos no conflito que está tendo com a Del Rey. Então foi um trabalho bastante exitoso aí do GEPAR, GEPAR da Aglomerado da Serra. Que beleza, Tenente. O Matos tem uma pergunta também, né, Matos? Muito bom, viu, Tenente Siqueira? Já aproveito para poder mandar um abraço aí para a turma aí do GEPAR 7. Explica para a gente aí como que é a atuação, né, o serviço do GEPAR, fala para a população como que o GEPAR opera, ô Siqueira, por favor. Muito bom dia, obrigado aí pela lembrança. O GEPAR é um grupo especial de policiamento em área de risco. Nós atuamos ali 24 horas diuturnamente dentro do aglomerado da Serra. Trata-se de um serviço, né,
dentro do portfólio da Polícia Militar de Minas Gerais, que visa ali uma proximidade com o cidadão ali residente do aglomerado da Serra. Pode concluir, tenente, desculpa. Nós trabalhamos sobre três viés, né? Três bases aí do serviço de GEPAR, que é um serviço de prevenção, um serviço de repressão qualificada e o serviço de mobilização social. Então o GEPAR é o responsável por trabalhar sobre esse tripé dentro do aglomerado da Serra, realizar nossas ações aí cotidianas baseadas nesses 3 princípios. Tenente, agora qual é o recado da polícia, do GEPAR para a população de bem? E eu quero também que o senhor dê o recado para a bandidagem que tentava atuar na região. Então, a população de bem aí pode contar com a sua polícia militar, pode contar com o GEPAR. Nós estamos trabalhando aí diuturnamente, para proteger o cidadão de bem, para trazer uma maior tranquilidade ali dentro do aglomerado da Serra. E para aqueles indivíduos que ousam entrar para o crime, que continuam insistindo na criminalidade, o GEPAR também tem atuado sob a frente da repressão qualificada. Nós estamos monitorando as organizações criminosas, realizando operações constantes para prender esses indivíduos ligados às organizações criminosas que atuam ali no aglomerado. Perfeito, tenente. Obrigado pela participação aqui no Minas em Ação. E para você de casa, agora 11h21, depois do intervalo, você vai ver que a polícia está na caça de 2 suspeitos de um assalto numa das avenidas mais movimentadas aqui da capital mineira. Agora, 11h21, 1 minuto e meio e eu volto já. 11h24, já estamos de volta e agora para te contar sobre um acidente que foi bizarro. Olha só essa, e ajudou a polícia a recuperar um carro que tinha sido furtado lá em Divinópolis. O motorista de uma EcoSport desceu uma rua em altíssima velocidade sem pensar no amanhã. Bateu numa caminhonete e ainda destruiu um muro de uma casa e o outro veículo que estava dentro da garagem. Pois é, na verdade o carro que era envolvido na batida tinha sido furtado 3 dias antes e estava nas mãos de usuários de crack que tentavam esconder o veículo em troca de droga, queriam trocar o carro em drogas. A polícia foi atrás do suspeito de ter cometido esse furto. Um velho conhecido dos militares e acabou prendendo 2. Vitor de Castro traz todos os detalhes e conta pra gente, tintim por tintim, sobre essa prisão. Mas que complicação, ô Vitor. Um acidente que levou à prisão de bandido? Isso aí tá para levar pra conta, viu? Bom dia pra você, ótima manhã. Bom dia para você também, Pedro, para todo mundo que está ligado no Minas em Ação. Esse motorista aqui que causou todos esses acidentes, ele está sendo chamado do manobrista do crack. Por quê? Porque ele aceitou uma proposta de esconder, de estacionar esse veículo que havia sido furtado em troca de pedras de crack. A situação começou lá na quarta-feira passada, quando esse Ford EcoSport, que causou toda essa confusão, foi roubado, foi furtado no bairro Manuel Balinhas, aqui em Divinópolis. Esse usuário de crack viu o suposto ladrão do veículo, o homem que estava com o veículo furtado, tentando esconder. Ele tentou colocar lá na porta da casa dele, tentou guardar no bairro Danilo Passos, não conseguiu. Até que ele resolveu fazer uma proposta. Falou, se você conseguir guardar esse carro para mim, se você arranjar uma garagem para a gente estacionar esse veículo roubado, eu te dou pedras de crack. Aqui não especificou quantas. O homem aceitou. Só que ele já estava doidão de crack, ele já tinha usado a droga. Moral da história, no sábado, quando ele resolveu estacionar o veículo, desceu aqui no bairro Manuel Valinhos, aqui na região norte de Divinópolis, acabou em alta velocidade atingindo um carro que estava parado na via, perdeu o controle, atingiu o muro de uma casa e o outro carro que estava dentro da casa também foi atingido. Ou seja, causou uma confusão danada e ainda estava com o veículo furtado. A hora que a polícia chegou, que ele foi explicar tudo, não tem dinheiro nenhum para pagar os danos causados, acabou entregando quem seria o ladrão do carro. Esse sim, já conhecido dos meios policiais, já tinha passagens por furto, já tinha passagens por tráfico de drogas, e aí
foi levado para a delegacia de polícia civil, junto com o ajudante, junto com o motorista particular. Os dois agora vão responder por furto, por tráfico e por dano ao patrimônio. Pedro. Menino, o negócio foi sério por aí. Diz que foi bagunça de gente para um lado, foi pedaço de carro para o outro, tijolo caindo. Matos, mas que confusão que foi. E na hora H, meu filho, ninguém mexe com droga, ninguém roubou carro, ninguém sabe de nada. E quem fica no prejuízo? Quem fica no prejuízo? Proprietário do veículo que foi furtado, né? Mas tem uma máxima, um dito popular, né? O diabo ensina a fazer, mas não ensina a esconder, né? Pois é, como é que o diabo é ruim? Mas o coitado do diabo não tinha nada a ver com essa história, você vê. O cramulhão tava quietinho. Estão jogando a culpa no diabo, sem o diabo nem ter participado desse negócio. Mas o importante é que foram presos também com a boca na botija, não teve como escapar, né? Tentaram enganar a polícia. Não, meu senhor, eu não tenho nada com isso. Essa casa não é minha. Nem quem sou eu, nem sei quem sou. Aí começa aquela história que a gente já conhece, todo bandido. Eu não conheço, no meu tempo de jornalismo, desde quando eu formei, que eu fui estagiário, que eu já conversei com bandido, com traficante, eu não conheço uma pessoa que foi presa pela polícia que de fato tinha feito uma coisa errada. Todo mundo é inocente. Todo mundo é inocente. Então, Todo mundo é inocente. Então, tem um fenômeno que acontece, não só aqui em Belo Horizonte, mas lá no Rio, em São Paulo, onde você for, onde tem bandido preso, é um fenômeno que acontece. Eu acho que é uma perca de memória repentina. Na maior cara lavada, né, Pedro? Na maior cara lavada, fala que não foi, que não participou, não fui eu, e fica com cara de quê? Cara de pititiu? É pititiu, como é que é o negócio lá? A gente estava lá embaixo agora há pouco na maquiagem, eu tentei arrumar meu cabelo nas pressas ali, eu acho que eu vou até raspar tudo, porque dá muito trabalho o cabelo. E a menina chegou e falou assim, você tá com a cara hoje de quê? De pititiu alguma coisa, eu não lembro. Esqueci o termo. A mãe dela quem que a mãe dela inventou, né? A mãe dela inventou. Agora a pergunta que eu faço ao Matos, pode colocar nós dois no quadro aqui, no quadro. Ô Matos saiu da polícia recente, reformou. O Matos foi um dos fundadores da polícia, junto com o Tiradentes. Eu quero saber. Isso. Eu quero saber, Matos. No seu tempo de polícia, nos seus tantos anos, né, desde a fundação da polícia, quantos bandidos que você conheceu, que você viu, que você prendeu, ajudou ali na prisão, né? Quantas apreensões de drogas você participou? Quantos desses bandidos, desses suspeitos que foram pegos pela polícia, realmente reconheceram e disseram assim, não, meu senhor, eu sou um vagabundo, eu sou um ladrão, sou um suspeito, aliás, nem suspeito sou, realmente eu fiz isso aí. Quantos foram? Eu não me lembro. Pois é. Então vamos para outro VT. Uma tragédia na Pampulha, um jovem, olha só, olha que tristeza, de 25 anos, morreu depois de um grave acidente. E tudo isso aconteceu bem naquela região, olha só, uma avenida super movimentada aqui na capital mineira. A gente vê pelas imagens o estrago, olha só. Olha como foi essa batida, o Matos. A gente vê que foi infelizmente ali no alta velocidade, e a gente vê que realmente foi um estrago muito grande e acabou matando essa pessoa. O carro acabou batendo nessa mureta de proteção. Olha que tristeza, né? Essa batida foi na Avenida Santa Rosa, uma das mais principais daquela região da Pampulha aqui em Belo Horizonte. E segundo as testemunhas, o motorista dirigia um Fiat Palio quando perdeu o controle da direção e acabou atingindo de maneira muito forte a mureta central. Com esse impacto aí, o carro ficou totalmente destruído e o condutor foi lançado para fora do veículo. O jovem, identificado como Wesley Nascimento, infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o SAMU também, mas a vítima já estava sem vida quando o socorro chegou. A perícia agora também esteve no local e vai investigar o que teria causado a perda de controle desse veículo. O Wesley era morador de Belo Horizonte e tinha apenas, olha só, 25 anos na flor da idade, Matos. Esse acidente acabou chocando, claro, os moradores da região e também amigos da vítima que acompanharam a retirada do corpo. Olha só, agora cabe à polícia investigar o que aconteceu, se alguém passou na frente, se realmente perdeu o controle, se houve um problema mecânico nesse carro, né? Mas o que se sabe é que uma fatalidade que infelizmente tirou a vida desse jovem de 25 anos, que inclusive ficou preso às ferragens.
E um jovem foi preso em flagrante depois de tentar roubar um carro de encomendas na região nordeste de Belo Horizonte. Ele fingiu estar armado para intimidar o motorista, mas o plano deu errado. A gente está ao vivo com a nossa repórter Larissa Pimenta, que traz pra gente todos os detalhes sobre esse caso. Larissa, que história que é essa? É aqueles carrinhos, aquelas vans do Mercado Livre, da Shopee, que fazem entrega por aqui? É isso aí? Bom dia. Bom dia para você, Pedro, e a todos que nos acompanham pelo Minas em Ação. Pedro, é exatamente isso, viu? Era um carro, na verdade, da Amazon. Então, esse homem aí, esse jovem de 25 anos, né, viu esse carro passando pelo bairro Califórnia, na região noroeste aqui da capital mineira, e tentou, né, acabar assaltando o motorista. Ele fingiu estar armado para poder tentar intimidar o motorista, que ao invés de frear, ele acelerou e procurou uma base móvel da PM, onde fez a denúncia, passou todas as informações sobre esse suspeito, que foi preso em flagrante, viu, Pedro? Como eu disse, esse caso aconteceu no bairro Califórnia no último sábado, aqui em Belo Horizonte. Pois é, Larissa, a gente vê a cara de pau desses bandidos, a gente esperando a encomenda chegar em casa e o bandido fazendo isso, pegando a encomenda da gente. Olha, você vê? Absurdo. É um absurdo, um verdadeiro absurdo, é um tipo de crime que não tem vez. A gente já viu várias reportagens sobre esse assunto lá no Rio de Janeiro, naquela linha vermelha, né? Que os bandidos param os carros, as vans dessas entregas, para conseguirem roubar. Aí eles conseguem pegar a encomenda e fazem ali e transformam aquela encomenda que você tem tanto cuidado para comprar, né? Que você com tanto custo pede ali no aplicativo, no site, e transformam aquilo ali em drogas. Vendem para criminalidade e vendem a troco de droga. Uma coisa pequena, R$20, coisa que você paga 100, 150, o cara vai e vende a 20, 25 para comprar drogas. É ou não é? Olha, Pedro, que interessante, né? A gente tem grandes centros de distribuição, né, desses produtos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E grandes eixos viários, né? Hoje mesmo a gente viu uma atuação aí do Tático Móvel Rodoviário, né, lá em Betim, com uma grande apreensão de drogas na rodoviária lá de Betim. Vamos dar daqui a pouquinho, né? Isso aqui, viu? E a gente tem ali uma atuação muito grande, né, preventiva, né, tanto da tropa do Tático Móvel quanto de outras unidades aí da região metropolitana, justamente avaliando e atuando de forma preventiva em cima desses veículos de entrega. Anel rodoviário, BR-040, 381, né, que fica ali no entorno da região metropolitana, onde tem esses grandes condomínios empresariais e que a gente tem os centros de distribuição, né? Então, no passado, a gente tinha realmente um volume muito grande de roubos, né, a esses veículos, e isso foi reduzido de forma vertiginosa nos últimos anos, né? De 4 anos para cá, isso caiu bastante, né? Mas a gente vê que sempre é importante, né, a atuação da Polícia Militar que está aí no dia a dia da população. Outro dia eu escutei de uma pessoa o seguinte: Pedro, mas você apresentando, você fica muito bravo. Não, mas você fica tão irritado com os bandidos. Gente, presta atenção. O bandido que roubou esse carro, ele roubou de um trabalhador. Imagina você aí de casa saindo para trabalhar, fazendo entrega por aplicativo, motociclista também por aplicativo, e um bandido desse chega à mão armada e vem pra cá, me dá aí, senão te mato, porque é assim que eles falam e fazem, e tem coragem pra fazer. Bandido tem que ficar atrás das grades, o lugar de bandido é na prisão, e que morra lá, é o que eu sempre digo, não tem piedade, não tem dó do trabalhador, ele tá roubando, minha gente. Bandido, quando ele sai de casa, ele sai de duas uma, ou é pra roubar mesmo e matar, ou é pra morrer. Ele não tem dó da própria vida, não. Então, tô muito bravo. Fico bravo, mas ao mesmo tempo que eu fico bravo, eu fico feliz quando eu vejo a atuação da Polícia de Minas nesses casos, Marcos. Então dá prazer em noticiar esse tipo de ação da polícia, esse tipo de criminalidade, porque eu sei que logo em seguida a polícia já vem atuando. Então a polícia já vem fortemente, colocando ali ações, operações, e acaba prendendo esses bandidos e botando no seu devido lugar, que é atrás das grades. O marginal é a margem da lei, ele tem que estar fora do convívio da sociedade. Pois é.
E a polícia está na caça de 2 suspeitos de um assalto numa das avenidas mais movimentadas aqui da capital. Criminosos armados cercaram o motociclista na Rajagabalha. Pois é, e depois fugiram com a moto de alta cilindrada. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança e mostra a rapidez com que os bandidos agiram por aí. Mas o que eles não esperavam é que a moto tinha rastreador e foi encontrada horas depois. Quem traz pra gente, tintim por tintim, é o Maicon Stallone, nosso anjinho da notícia. Olha, Pedro, esse assalto aconteceu em plena luz do dia em uma das avenidas mais movimentadas de Belo Horizonte. Uma cena que já se tornou comum em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, agora também se repete em Minas Gerais. O crime aconteceu na manhã desse domingo, exatamente nesta avenida conhecida como Rajagabalha, que fica na região oeste da capital. O motociclista trafegava normalmente pela via quando foi surpreendido por criminosos que chegaram em 2 motocicletas. Em questão de segundos, eles anunciaram o assalto e fugiram levando a moto de alta cilindrada. Toda a ação foi registrada por câmeras de monitoramento. As imagens mostram o momento exato em que os criminosos abordam a vítima e fogem rapidamente. Mas o que os assaltantes não esperavam era que o veículo estivesse equipado com rastreador. Poucas horas depois, a moto foi localizada abandonada em um matagal do bairro Granja de Freitas, na região leste da cidade. A polícia agora investiga o caso e busca identificar os criminosos. Até o momento, ninguém foi preso. Pedro, um crime ousado em plena luz do dia, mas que teve um desfecho diferente graças à tecnologia. A gente segue acompanhando esse caso. Maicon Stallone para o Minas em Ação. Bandido não tem dó e age à luz do dia, viu? E um bebê de apenas 26 dias de vida foi salvo por um policial militar após se engasgar com leite na cidade de Vazante, no noroeste do estado. A criança já estava sem respirar, praticamente morta, quando foi entregue nos braços do policial. Uma manobra rápida, olha só, muito rápida, fez toda a diferença. Olha para você ver essas imagens que mostram o momento exato da ação desse herói, desse policial. Eram cerca de 4 horas da tarde quando a polícia foi acionada via 190. Do outro lado da linha, o desespero de uma família que pedia socorro para um bebê engasgado. Olha só, a guarnição foi rápida e chegou à casa da família. O cabo Severiano recebeu a criança nos braços e percebeu que ela já estava com a pele bem arroxeada e sem respirar. O engasgo tinha acontecido depois de uma mamada de leite. A criança estava mamando quando acabou engasgando. O policial iniciou aquela manobra de range para os recém-nascidos. E após o primeiro movimento, o bebê chorou um alívio. E uma segunda tentativa completou a desobstrução das vias aéreas. Um alívio para todo mundo, principalmente para os pais. Depois da manobra, os militares ainda levaram o bebê até o hospital da cidade, onde foi atendido e agora está fora de risco. Um caso que termina com um final feliz, graças à agilidade desse bravo herói. A gente conversou mais cedo, inclusive, com a mãe da criança. Vamos ouvir. Eu estava dando mamar para o Mateus e logo em seguida ele começou a não respirar, não queria voltar o leite. Eu coloquei ele para voltar, não voltava e eu comecei a desesperar. Nisso eu chamei meu irmão, mas mesmo assim a gente não conseguiu voltar ele, né, na forma de desengasgo. Aí a gente chamou os policiais, que vieram na hora e salvaram meu filho. Desengasgaram ele, levaram ele para o hospital. Graças a Deus. Estávamos no interior do quartel quando recebemos a ligação em que uma criança estava engasgada, né? De imediato deslocamos, né, na residência e graças a Deus, deu tudo certo. Fizemos a manobra aqui e conseguimos salvar a criança. Faz parte, né, inclusive do TPB, né?
Todo ano a gente passa por reciclagem e tem esse treinamento, né? É uma ocorrência atípica, né? Mas graças a Deus aí deu tudo certo. Um abraço aqui e nossas palmas, nossos parabéns e agradecimentos para o Cabo Severiano e o soldado Gama que participaram dessa ação. Ô Matos, ele falou uma sigla, é TPB? Isso, TPB. O que é isso, TPB? Né? Mas antes disso, né, palmas aí para a Polícia Militar, para esses anjos, né, que estão aí nas ruas. Né? O Matheus, a gente vê ali nos braços da mãe, do próprio policial militar. Parabéns aí para a equipe, bem treinada. O TPB que o Cabo Severiano falou é o treinamento policial básico. A cada 2 anos, todo policial militar de Minas Gerais, ele é recolhido e passa por um treinamento, né, por um aperfeiçoamento. E isso, né, apresentando técnicas modernas, né, sempre renovando conteúdos para que o policial militar esteja nas ruas pronto para atender a população. E a gente vê aí o resultado desse treinamento, né? Uma técnica bem utilizada e que salvou a vida dessa criança que estava engasgada. E as palmas não são apenas do estúdio não, viu? Tem gente em casa batendo palma para a polícia. A Eliana e também Maurício acompanhando o programa de hoje dizendo: Pedro, a Polícia Mineira tá de parabéns. E depois do intervalo comercial você vai ver como foi uma apreensão milionária em Betim, na Grande BH. 2 mulheres foram presas transportando dentro das malas drogas. Pois é daqui a pouco, depois do break. H 46 e já estamos de volta para contar para você sobre uma apreensão milionária aqui em Betim, na Grande BH. Olha o tipo de notícia que eu amo dar aqui no programa. 2 mulheres foram presas transportando drogas dentro de uma mala de viagem. O destino final era o Ceará, mas o grupo tático rodoviário conseguiu dar o pulão nas suspeitas dentro da rodoviária. Ao menos meia tonelada de maconha estava escondida em 4 malas. A carga tinha saído de São Paulo e já tinha passado inclusive por Foz do Iguaçu. Pois é, e o prejuízo estimado à criminalidade é de R$144 mil para o grupo. Mas no mercado em geral, foi certeiramente uma apreensão milionária. As mulheres disseram que não eram donas da bagagem. Pois é, mas os bilhetes das etiquetas estavam com o quê? Com os nominhos delas. Maicon Stallone traz detalhes pra gente. Exatamente, Pedro. Um grande prejuízo para o tráfico de drogas. Sandra Lúcia Teixeira, de 43 anos, e Stephanie Castelo Branco, de 19, foram presas neste terminal rodoviário de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, pelo Grupo Tático Rodoviário. As duas são suspeitas de transportar drogas em malas de viagem. Segundo o boletim de ocorrência, elas teriam buscado os entorpecentes em Foz do Iguaçu, no Paraná, e levariam as malas para o bairro Cidade de Deus, em Fortaleza, no Ceará. Durante a abordagem, as mulheres afirmaram que as bagagens não pertenciam a elas. No entanto, os bilhetes com os números das etiquetas estavam em poder das mulheres, o que levantou ainda mais suspeitas. Diante do nervosismo apresentado pelas mulheres, os militares acionaram os cães farejadores da Roca, que rapidamente localizaram as drogas. Foram encontradas 72 barras de maconha escondidas em 4 malas. O coletivo em que elas viajavam havia saído de São Paulo. Ainda de acordo com a polícia, cada mulher receberia 3 mil pelo transporte. A apreensão, Pedro, gerou um prejuízo de aproximadamente 144 mil ao crime organizado. As duas foram levadas de viatura até a delegacia da Polícia Civil de Betim, onde foram ouvidas e encaminhadas ao sistema prisional. Maicon Stallone para o Minas em Ação. Pois é, o Matos estava explicando aqui que geralmente quando acontece esse tipo de apreensão, a polícia já está investigando há muito tempo, já é denúncia anônima e ela foi dentro da mala, né? A gente vê assim, acha que não é muita coisa nada, mas se você for olhar, 500 quilos, eu tenho 84 quilos. Se juntar, por exemplo, 6 Pedros dentro de uma mala,
já dão quase 500 quilos. Agora, se juntar um Matos, 2 Matos já não, não é muito difícil de juntar 6 Pedros dentro de uma mala, considerando seu padrão de altura, Fica né? quieto, Matos. Fica A gente quieto. já demonstrou isso aqui, né? Fica quieto, menino. Pois é, lá, grande apreensão de drogas. Parabéns para a Polícia Mineira, agindo não apenas nas vilas e favelas, mas também nas rodovias. Pois é, a droga, o povo acha que vai chegar aqui com a droga por carro, por ônibus, vamos engalobar a polícia. Aqui não tem galope. Aqui você não consegue dar galope em polícia. Polícia Militar Mineira é polícia inteligente, é a polícia que trabalha com efetividade. Pois é, agora a gente fala de um feminicídio aqui em Belo Horizonte. Um homem é suspeito de enforcar e matar a própria esposa dentro de casa, na região do Barreiro. O crime aconteceu na frente de testemunhas e claramente chocou os moradores do bairro. A Larissa Pimenta volta aqui no programa trazendo todos os detalhes desse caso. Larissa, mas que covardia! Que ato covarde! Mais uma violência, mais um feminicídio sendo registrado, né, Larissa? Bom dia para você. Bom dia para você novamente, Pedro, para todo mundo que acompanhou Minas em Ação. Mais um feminicídio aqui em Belo Horizonte. Pedro, essa mulher tinha 46 anos, o nome dela era Sandra Maria França, ela era manicure e era casada com esse homem, um suspeito de 55 anos, há 24 anos. Mas nos últimos meses eles estavam em um relacionamento muito conturbado. A Sandra decidiu sair de casa e separar desse homem de 55 anos, mas eles não chegaram a oficializar o divórcio no papel. Ela se mudou com os filhos, né, do casal de 16 e 4 anos para a casa da mãe. Nesses últimos dias eles tiveram brigas intensas, testemunhas contaram, inclusive, né, que ele era um homem muito violento, as pessoas do bairro, né, nem chegavam perto dele, evitavam contato por essa fama de ser realmente um homem violento. Ele enforcou a ex-mulher e, não satisfeito, ele ligou para o filho dela, que não é filho dele, um homem de 24 anos, para avisar que teria matado a mãe dele. Esse filho da vítima, então, ligou para a polícia, que chegou até a casa e já encontrou a mulher sem vida. Pedro, esse homem segue foragido, mas a polícia está procurando por ele. Volto com você no estúdio. Obrigado, Larissa, pelas informações e últimas informações que eu recebi agora há pouco é que a polícia já identificou onde está esse homem e está próximo já de capturá-lo. Ô Matos, qual que é a importância, mais uma vez, reforçando e enaltecendo o papel do Disque Denúncia 181 nesses casos? Olha só, é muito importante a população, você vizinho, quando você ouve uma briga entre ali, familiares, entre um marido e uma esposa, entre em contato no Disque Denúncia, porque você vai remediar esse problema. Se a pessoa tivesse denunciado quando viu essa briga, quando viu acontecendo essa briga, uma das brigas, talvez o destino, o fim não fosse esse que a gente acabou de assistir a Larissa contando, né? Pois é, Pedro, porque esses casos geralmente eles acontecem no lar da pessoa e a polícia ela não tem acesso a esse local. Então a forma com que chega ao conhecimento da Polícia Militar, da Polícia Civil, é por meio, né, ou do registro da ocorrência, quando a pessoa tem a oportunidade de registrar e aí tem uma investigação, ou a atuação preventiva, né, por meio do serviço que a gente já até mostrou aqui, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Mas em muitos casos, como esse, por exemplo, não dá tempo da vítima se manifestar. E por vezes a mulher, ela evita, ela não quer criar mais uma confusão dentro de casa e não registra queixa, não chama a polícia, mas eu quero lembrar você de casa, você do outro lado, você é o olho da polícia, você é o ouvido da polícia, onde não há, no caso, um policial no momento. Entre em contato, eu peço a você carinhosamente, caridosamente, entre em contato, 181, briga de marido e mulher, você mete a colher sim e tem essa obrigação. Uma cena chocante em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma mulher foi presa após deixar os próprios filhos trancados dentro de um container e sair para o boteco para beber. As crianças foram encontradas sozinhas e em condições precárias. Olha só isso. A denúncia chegou à polícia porque vizinhos ouviram o choro das crianças e estranharam o silêncio dentro de um container lá no bairro Tupã. Quando os militares chegaram, encontraram ali 2 crianças em situação de vulnerabilidade.
o local não tinha condições adequadas para moradia e nem muito menos tinha ventilação. Os menores estavam assustados, sujos e também com fome. De acordo com a polícia, a mãe teria saído para consumir bebidas alcoólicas e disse aos militares que costumava deixar os filhos por pouco tempo. Olha que canalha! Ela foi presa em flagrante por abandono de incapaz e conduzida a uma delegacia. As crianças foram entregues ao Conselho Tutelar, que deve agora encaminhá-las ao abrigo provisório. Agora o caso segue sendo acompanhado pela Polícia Civil e também pela Vara da Infância e da Juventude. Uma mulher que estava desaparecida foi encontrada desacordada à beira do Rio Doce. O corpo dela foi achado no final de uma trilha dentro do Parque Municipal por adolescentes que passavam por aquele local. Essa jovem, ela foi desaparecida desde a manhã de ontem em Valadares. Ela foi encontrada desacordada na beira do Rio Doce, que é no final de uma das trilhas do Parque Municipal aqui da cidade, por adolescentes que passavam por ali naquele momento. O SAMU ele foi acionado e o Corpo de Bombeiros tiveram que realizar manobras de salvamento terrestres para retirar o corpo da jovem que estava em local de difícil acesso. Ela acabou sendo levada para o Hospital Municipal da cidade. Pedro, eu volto com você aí no estúdio. E o trânsito já está normalizado na rodovia Fernão Dias, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Acidentes em Contagem e Betim deixaram as pistas parcialmente interditadas e geraram muita lentidão hoje cedo para quem estava indo trabalhar. Isso na altura do Riacho das Pedras, em Contagem. Um acidente acabou bloqueando uma faixa em cada sentido da Fernão Dias. Motoristas tiveram que ter muita paciência hoje cedo. Lá em Betim, outro problema. Um caminhão tombou próximo ao shopping e interditou a faixa da direita. E nesse trecho também houve retenções. Ainda nos arredores de Betim, um acidente envolvendo uma moto próximo à via expressa também bloqueou a faixa da direita. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou nesse final de semana de um ato em defesa da democracia na Avenida Paulista, em São Paulo. A mobilização reuniu milhares de pessoas e também lideranças políticas de todo o país, com o objetivo de reforçar os valores democráticos e também constitucionais. Além de São Paulo, protestos também ocorreram em diversas capitais do Brasil, como em Belém do Pará, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro e São Luís no Maranhão, o que demonstra a ampla mobilização nacional em torno da defesa da democracia. Na Avenida Paulista, além de Zema, estiveram presentes outros governadores de estado, como Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Ratinho Júnior, do Paraná, Ronaldo Caiado, de Goiás, Wilson Lima, do Amazonas, Jorginho Melo, de Santa Catarina e Mauro Mendes, do Mato Grosso. Em clima de respeito e unidade, os chefes do estado destacaram temas relevantes como liberdade de expressão, a autonomia dos poderes e a importância do Estado democrático de direito. Em seu discurso, o governador Romeu Zema enalteceu sobre a liberdade de expressão. E daqui 2 minutinhos você fica com Primeiras Esportivas. Marcos, eu tô com fome, vamos embora? Vamos embora. Então tá na hora. Uma semana abençoada para todos. Em nome de Jesus. E amanhã, 11 da manhã, tem Minas em Ação. Até logo, tchau.